Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 226, Jeremias de 7 a 9. Bora lá? Jeremias 7. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e, depois, vir e permanecer diante de mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros? Seguros para continuar com todas estas práticas detestáveis? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão, agora, a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome. E vejam o que fiz com ele por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas, agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês vez após vez e não terem dado atenção, e de eu tê-los chamado sem que me tivessem respondido, farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, todo o povo de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim, pois não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Declara o Senhor. Não é a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais e sobre as árvores do campo, como também sobre o fruto da terra. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, vez após vez, eu enviei todos os meus servos a vocês, os profetas, mas não me ouviram nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados.
Quando você lhes disser tudo isso, Jeremias, eles não o escutarão. Quando você o chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre as colinas áridas, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a ira dele. O povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram os santuários locais de Tofete no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou vale de Ben-Hinom, mas vale da matança, pois em Tofete enterrarão cadáveres por falta de lugar. Então os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves dos céus e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto. Jeremias 8. Naquele tempo, declara o Senhor, serão retirados dos seus túmulos os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém. Eles serão expostos ao sol, à lua e a todos os astros do céu, a quem amaram, serviram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados. Antes, serão como esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes desta nação má preferirão a morte à vida, em todos os lugares para onde eu os expulsar, declara o Senhor dos Exércitos. Diga a eles: assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será, então, que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações, que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor. Como vocês podem dizer: somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando, na verdade, a pena enganadora dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha. Visto que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entregarei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se. Fujamos para cidades fortificadas e pereçamos ali, porque o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer.
e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, ao relinchar dos seus garanhões. A terra toda treme. Vieram para devorar esta terra, e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas picarão vocês, declara o Senhor. Não há remédio para a minha tristeza. O meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro do meu povo, que vem de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a minha ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão, e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito, e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que será, então, que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria de dia e de noite, os mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Eles vão de um crime a outro e não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos e não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. Ficam exaustos de tanto pecar. Você vive no meio do engano. Por causa do engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe preparam armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Declara o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens do deserto, pois estão abandonadas, e ninguém mais passa por elas. Não se ouve o mugir do gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra está arruinada e devastada como um deserto pelo qual ninguém passa. O Senhor disse: Foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a obstinação do seu próprio coração, indo atrás dos Baalins, como os seus antepassados os ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vejam, farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram, e enviarei contra eles a espada, até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem, chamem as pranteadoras profissionais, mandem chamar as mais hábeis entre elas. Venham, venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e as águas fluam das nossas pálpebras. Ouve-se o som do lamento desde Sião.
Como estamos devastados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra, porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor. Abram os ouvidos às palavras da sua boca. Ensinem as suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga: assim declara o Senhor: cadáveres humanos ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados, apenas do corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas, mas todo o povo de Israel é incircunciso de coração. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.